Olá, tudo bem? Bom, mais um assunto falando do teatro, né? Estamos aqui dedicando momentos para conhecer a história do teatro brasileiro. E um dos assuntos que é muito interessante e que poucas pessoas a não ser as pessoas que não são do teatro, né, às vezes não sabem. Mas nós vamos falar agora sobre os direitos autorais, né? Como é que foi naquela época? O que que aconteceu? Por que que começamos então a pensar em direitos autorais, né? Porque junto com o boom de acontecimentos, de apresentações, de empresários, de atores fazendo, né? Esse fervor do teatro brasileiro acontecendo, vinha também algumas consequências. Então, as leis precisavam também acompanhar esse boom para que as pessoas não fossem lesadas, né? Não tivessem prejuízos. Então, agora nós vamos falar sobre a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Vamos lá? Bom, manifestações isoladas em defesa dos direitos autorais aconteceram no Rio de Janeiro já nos primeiros anos do século XX. Em 1903, Chiquinha Gonzaga mostrou publicamente a sua indignação ao mover processo contra uma editora. Na Alemanha, em viagem a passeio, ela encontrara várias composições suas gravadas e editadas pela casa Edison, sem a sua autorização. Os lucros ficavam com Fred Figner. Segundo Edinha Diniz, na biografia Chiquinha Gonzaga, Uma História de Vida, a escritora e compositora ganhou o processo. Nos jornais da época, escritores, jornalistas e compositores, embora timidamente, manifestaram-se a favor de medidas contra o abuso de empresários. Citavam a manipulação indevida dos textos dramáticos e o descontrole sobre os direitos autorais. Reclamavam da censura política, né, e da censura exercida pelos próprios companheiros de profissão. Então, imagina, né, se não tivesse, ia virar uma bagunça, todo mundo ia... Tem gente, né, que alguns já pegavam, utilizavam daquele sucesso para ganhar em cima, e isso não era justo. Bom, então vamos lá. A remuneração dos autores de textos dramáticos e dos compositores provinham da venda de suas obras a um editor. Poucos conseguiam uma negociação razoável, pelo menos. No teatro, para alguns nomes preferidos do público, o pagamento estava condicionado ao retorno da bilheteria. Não era raro, porém, os empresários se sentirem desobrigados de qualquer compromisso material com o autor. Privar da intimidade dos artistas, ter uma obra representada, o nome nos reclamos das bilheterias, dos jornais, e ser parabenizado pelos amigos já estaria de bom tamanho, segundo alguns. Quanto à censura, a própria Chiquinha Gonzaga já sentira sua força. Em 1893, o governo federal mandou apreender e inutilizar a edição da cancioneta Aperte o Botão. O respeito pelo autor foi uma das preocupações de João do Rio. O cronista reclamava dos ataques sofridos pelo texto dramático e das encenações levadas sem o conhecimento do autor. Suas crônicas apontam momentos específicos reveladores da gravidade do problema. Em 1908, por exemplo, o público lotava as salas dos cinematógrafos em todas as sessões, e o lucro dos empresários suplantavam as expectativas. Para fazer frente aos cinematógrafos, a atriz portuguesa Cineira Polônia, que a gente já falou dela, introduziu o teatro por sessões. As peças curtas, quase sempre mutilações dos textos dramáticos originais, caíram no gosto popular. Sobre o assunto, em 1911, João do Rio escreveu no jornal O Comércio de São Paulo. Vamos ver o que ele escreveu. E os nossos atores, vendo que não podiam levar o sacrifício a morrer de fome, foram entrando para os cinematógrafos, a princípio como intermédio, depois como vozes por detrás do pano, e finalmente expulsando o aparelho e representando por uma rapidez de trem expresso. Borracheiras indivisíveis. Essas tristes coisas para a arte dramática e esse recurso honesto para os cômicos passariam desapercebidos se não fosse a imitação. Mas se há 10 mil cinematógrafos, por que 2 na avenida começaram a dar dinheiro?
Era natural que logo surgissem os teatros por sessões com arreglos de peças, desde que um ou dois deram lucros. Surgiram tantos que não ficou um velho comparsa desempregado. O que eles faziam não chega a ser nada, sendo um crime de código e um atentado artístico. Pegarem peças de autores mortos ou ausentes, amassá-las em amôndegas de 1 hora e não indagar a quem os direitos deveriam ser pagos é um crime punível. Fazer do rapaz de saias ou do rio nu peças em 1/4 de hora é um atentado que dispensa qualificativo. Então, eles precisavam se munir também das leis para poder não ser lesados, Em 1º de julho de 1913, na coluna A Margem do Dia, João do Rio repreendeu os empresários sem escrúpulos. A referência tinha alvo preciso: a modificação do texto dramático segundo as conveniências financeiras. Para mostrar o absurdo de tal comportamento, o autor citou o anúncio do Teatro Carlos Gomes. Aí olha lá que ele vai falar, Ontem, ao ler os anúncios de teatro, encontramos 2 desses atestados. O primeiro é no Carlos Gomes, onde o ator Leal tem uma companhia que representa o Aguenta Aí. No fim, o anúncio diz: a seguir, o chocolate da menina. Não é a paródia A Menina do Chocolate, é sim a continuação do seu entrecho. A continuação do seu entrecho é o bicho ou cabeça, um homem de letras, o Sr. Paul Gavalt, célebre em todo o mundo. Escreve uma deliciosa fantasia que tem a infidelidade de ser traduzida em Cassange pelo Daible das peças francesas em Portugal, Sr. Melo Barreto. Gavolt pensa que não há nada a acrescentar à peça, mas Carlos Leal vem para a Rua do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e resolve continuar o enredo da Menina do Chocolate. É ou não espantoso? Na mesma coluna, em 8 de julho de 1913, ele se mostrou a favor da criação de uma sociedade de direitos autorais para autores de teatro e discutiu a política de Clausel, representante da Sociedade dos Autores Dramáticos de Paris, que abriu agências em vários países. Todas as peças de 1913 em diante que aqui forem representadas pagarão direitos à agência da SAD de Paris. E essa agência pode cobrar o direito de todos os sócios das outras filiais, cobrando a respectiva comissão. O advogado da filial do Rio é o Dr. Souza Bandeira, que não é autor dramático, mas o mais parisiense dos nossos homens da sociedade. Chaucer fez uma conferência, retirou-se e os autores dramáticos nomearam uma comissão para organizar os estatutos da filial, composta dos senhores Barbosa Rodrigues, crítico musical e dramático do jornal, Sr. Roberto Gomes, autor do Canto Sem Palavras, do Sr. Victorino, empresário teatral, e do Bittencourt, autor de Forró-Bodó e de outras pissetes de êxito ruidoso. Agora pergunto eu, atrevo-me a perguntar, os autores dramáticos nacionais aliam-se à SAD de Paris? Com que lucro? Para que a agência daqui receba os seus direitos de autor, levando uma comissão pelo serviço? Quais as vantagens? Então já estava rolando ali, interessante como precisavam de se organizar, para poder continuar trabalhando, sem que ninguém fosse ali prejudicado. Em 1916, o Congresso Nacional aprovou o projeto do Código Civil Brasileiro. A lei de número 3071 dispunha sobre a propriedade literária e artística, fortalecendo os direitos autorais. Na prática, crescia a insatisfação entre os autores. Raul Pederneiras, como nós falamos, e Viriato Correia, no Jornal do Brasil e no jornal A Rua, respectivamente, reclamavam das condições em vigor. Segundo em discurso pronunciado em 1931 e publicado em 1967, por ocasião do cinquentenário da SBAT, na revista de teatro, em edição comemorativa,
relembrou os passos que levaram à criação da entidade. Deixa eu voltar aqui, peraí. Da entidade. Cação pelos jornais foi o nosso companheiro Raul Pederneiras. Pelo menos foi ele quem me avisou, quem me pediu que me deixasse de comparecer à reunião. Peraí, gente. Desculpa. Há muita gente se tem atribuído a convocação da reunião que deu em resultado a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Mas se a memória não me trai, quem fez a convocação pelos jornais foi o nosso companheiro Raul Pederneiras. Pelo menos foi ele quem me avisou, quem me pediu que não deixasse de comparecer à reunião. Lembro-me bem, na Avenida Central, à porta do Jornal do Brasil, à tarde, 3 dias antes do nosso dia inaugural. Não me recordo se ele me disse que havia convocado ou que haviam convocado. O fato é que o encontro com a finalidade de criação de uma sociedade de autores dramáticos aconteceu sem muito preparo, num dia de chuva, na sala de diretoria da Associação Brasileira de Imprensa. Ou seja, né, ali já surgiu outros problemas e ali foi surgindo outras conversas em prol de algo justo para esses trabalhadores do teatro. Bom, gente, vamos buscar conhecer o que aconteceu depois, né? Hoje nós temos muito ainda para falar, né, sobre os direitos, né? Nada tá perfeito, óbvio, mas é importante a gente saber, como eu já falei, como tudo isso começou, né? E se você tá gostando, curte, compartilha, não esquece de passar adiante todas essas informações aqui, que é um momento muito legal e importante para você conhecer um pouco da história do teatro brasileiro, tá bom? Beijo e até mais!